Fala galera, que coisa boa! Hoje a gente vai estudar a diferença entre evaporação e ebulição. Tem estudante que inclusive pensa que essas palavras se referem à mesma coisa. Na verdade é uma tendência natural de utilizá-las como sinônimos. Mas é importante que você tenha consciência que a evaporação e a ebulição tratam-se de fenômenos que apresentam características diferentes, tá certo? A gente vai começar primeiro observando aqui nossa figura, ó. Considere que isso aqui é o mesmo recipiente, tá bem? Ó, e perceba essas setinhas, ó. Bom, já adianto. Esse recipiente ele trata de um processo de evaporação. Esse aqui vai tratar de um processo de ebulição. Somente olhando essas figuras dá para perceber que quando a gente está falando de evaporação, a gente não tem gás, vapor saindo de dentro do recipiente. Ó, aqui só toca a parte de cima. A superfície do líquido. Já aqui, ó, o gás ele se forma, ele tem origem também dentro do interior do líquido, beleza? Então vamos tratar nesse vídeo, nessa aula, sobre o que é diferente, a evaporação da ebulição. Aqui trataria de um processo de evaporação, desse lado a gente trata de um processo de ebulição. Bom, vamos começar. Ó, primeira sacada, se liga aí, fera. Formação de gás na superfície do recipiente. Isso é típico do processo de evaporação. Na evaporação, o gás e vapor nesse momento, a gente vai usar com o mesmo significado, com o mesmo sentido. No caso da evaporação, eu tenho formação do gás apenas na superfície do recipiente. São as moléculas da superfície do líquido que irão passar para a fase gasosa, para a fase de vapor, isso no processo de evaporação. Se nós estivermos tratando do processo de ebulição, ó, se liga aí, fera, a formação do gás, ela se inicia no fundo do recipiente e não somente aqui na superfície. Claro, na superfície também vai ter a formação natural do gás, só que as moléculas de água da parte interna do recipiente é elas que vão primeiro receber o calor que vem de uma fonte externa, tá certo? Ó, e ao receber calor, essas moléculas de água elas passam para a fase gasosa e a tendência natural é elas subirem, tá certo? Elas ebulirem aqui dentro do recipiente. Então essas moléculas recebem água, recebem calor, beleza? Ganham calor e tendem a migrar para a parte da superfície do nosso recipiente e sair enquanto gás, enquanto vapor. Ó, uma observação que eu queria fazer com você é a seguinte. Perceba que aqui nesse recipiente, no recipiente que está em ebulição, eu tenho moléculas, ó, que a gente colocou aqui sem estar rachuradas, pintadas, e tem moléculas que estão pintadas. Essas moléculas pintadas são elas que têm energia suficiente para passar para outra fase. Perceba que elas se manifestam praticamente dentro de todo o recipiente. Aqui a gente não tem essas moléculas que têm essa tendência dentro do recipiente. Bom, se fosse para desenhar moléculas com tendências, elas iriam se localizar somente na superfície. Essas moléculas que estão aqui com desenho vazado, ó, considere que elas representam a água no estado líquido. Essa seria a representação. Já as moléculas, ó, de água que estão rachuradas, pintadinhas, representariam a água no estado gasoso. Com própria diferença. Feras. Processo espontâneo que acontece a temperatura ambiente. Ó, e processo que necessita de fonte de energia interna para acontecer.
No processo de evaporação, eu não preciso fornecer energia para que ele venha a ocorrer. Digo mais, a qualquer temperatura que o líquido esteja após o seu ponto de congelamento, qualquer temperatura após o ponto de congelamento, se ele estiver em qualquer temperatura após o ponto de congelamento, ele é capaz de evaporar. É um processo que acontece à temperatura ambiente. Você não precisa de uma temperatura fixa e definida para que ele aconteça. E nem precisa do fornecimento de uma energia, de uma fonte externa, tá certo? Proposital. Apenas a energia ambiente é capaz de fazer com que a evaporação ela se processe, tá certo? Bom, no caso da ebulição, se liga, eu necessito de uma fonte externa além, vamos colocar assim, da energia do calor ambiente. Além do calor ambiente, eu preciso de uma fonte externa. E o detalhe é que a ebulição ela vai acontecer em uma temperatura fixa, definida, ao contrário da evaporação que acontece dentro de uma margem ampla de temperaturas. Por exemplo, no caso da água, a partir do 0 até 100 eu tenho evaporação, mas a ebulição somente é a 100 graus. Ó, outra diferença. Vamos marcar aqui outra diferença. Que é essa aqui. Ocorre até qualquer temperatura. Isso aqui a gente já bateu. E ocorre a temperatura fixa. Que ocorre a qualquer temperatura é a evaporação. Que precisa de uma temperatura fixa é a ebulição. Bom, e por último, para a gente fechar, ó, que é uma sacada, é que é a seguinte diferença. Na ebulição, a temperatura da água, enquanto a ebulição está ocorrendo, a temperatura ela não muda. Ela permanece constante durante a ebulição. Tá bem? No caso da evaporação, quando a evaporação ela acontece, a tendência do líquido é sofrer um resfriamento. A tendência é ele resfriar. Porque a evaporação é um processo que necessita de calor para acontecer e esse calor ele sai do ambiente. Até a próxima.